adoecimento e com a promoção de saúde emocional e mental. Eu acho importante dizer isso para localizar exatamente de onde é que eu vou falar. Essa primeira imagem que eu mostro para vocês é uma tentativa de pensarmos o conceito de emoção e pensarmos a dificuldade que a gente tem de conceituar a emoção e, ao mesmo tempo, de refletir sobre qual foi o papel que nós atribuímos às emoções ao longo do pensamento, sobretudo ocidental, né, da condição humana, de que maneira a gente tratou as emoções, em que lugar nós as colocamos e de que maneira nós a nominamos, e se a gente tem hoje lucidez sobre as nossas dimensões emocionais e, ao mesmo tempo, sobre a ideia de que nós dividimos a condição humana praticamente em duas situações. Uma situação cuja racionalidade governaria e uma situação cuja emoção governaria, e essa em que a emoção governa, ela ficou muito relacionada à loucura, à demência, ao descompensamento, à irregularidade, à inadequação, ficou muito situada nesse campo do inapropriado, do impróprio, do não formal, ficou muito longe, se nós pensarmos em termos de currículo escolar, por exemplo, ficou muito longe de uma discussão do currículo escolar, e se pensarmos em termos de orientação para crianças e adolescentes também, e talvez talvez não, certamente essa foi também a localidade em que nós pusemos a literatura e também a localidade em que nós pusemos a leitura, e em muitos espaços e em muitos tempos, em muitas cronotopias, nós dedicamos às subjetivações, às subjetividades, um espaço minoritário, secundarizado, inferiorizado, um espaço que não traduziria a importância e, ao mesmo tempo, também não traduziria a integração. Então, falar de educar as emoções é diferente, por exemplo, de falar de controlar as emoções ou de regular as emoções. Essas duas expressões das quais eu discordo e acho que elas são incoerentes quando a gente pensa, muito obrigado, incoerentes quando a gente pensa num processo de educação socioemocional, né? Por exemplo, se nós formos olhar a base nacional, a base curricular nacional, ou a base nacional curricular, BNCC, as três últimas competências gerais, elas tratam sobre questões socioemocionais. E há uma discussão, por exemplo, nós tivemos uma lei recentemente sancionada, a Lei 13.819, que trata sobre a instituição de uma política nacional de prevenção à autolesão sem intenção suicida e ao suicídio, sobretudo no campo da criança e do adolescente. Nós temos em 2015 a Lei 13.185, que é uma lei anti-bullying, uma lei que tratou sobre as questões anti-bullying. Essa lei de 2015, ela foi retificada agora em 2017 e alterou a Lei 93/94/96 LDB no campo das discussões sobre o enfrentamento ao bullying, ao cyberbullying e a todas as consequências psicológicas e psiquiátricas que advêm desse movimento e desse fenômeno terrível que é o bullying e que também é o cyberbullying. Então, falar de educação socioemocional, sobretudo na escola, tem uma relação também com outra categoria, que é a categoria da violência na escola. E como é que a leitura, ela de certo modo pode facultar uma minimização ou uma erradicação desse fenômeno bullying, por exemplo, e ao mesmo tempo facilitar para que você trabalhe as questões relacionadas à educação socioemocional. Então, um pouco sobre isso que eu queria refletir com vocês a partir da experiência que eu tenho tido. O tempo é muito pouquinho e eu vou correr o máximo que eu posso. Então, as emoções de fato foram negligenciadas. Você veja que um espaço como esse aqui, que é um espaço em que as carteiras estão soltas, ele já é diferente, porque de modo geral os espaços, as carteiras estão presas. O que implica dizer que na universidade nós também não pensamos que as emoções elas estivessem completamente relacionadas ao corpo. O corpo também ficou
digamos assim, secundarizado, e nós privilegiamos as questões cognitivas. Tanto é que essa posição aqui de um fala e o outro escuta, que é uma posição muito comum na escola burguesa, essa escola moderna que adveio, sobretudo na modernidade, essa história da fala simultânea, ela implica numa espécie de docilidade do corpo e, ao mesmo tempo, nessa docilidade do corpo, numa espécie de apagamento das emoções, e negligência mesmo das emoções. E, obviamente, quando essa negligência ocorre, a gente tem um problema, porque você negligenciar as emoções significa você negligenciar a condição humana no seu mais amplo sentido. Você privilegiar, por exemplo, a cognição em detrimento das emoções é como se você entendesse que elas duas estão separadas. E nós já sabemos que essa separação ela é um recorte social histórico, é uma opção ideológica, é uma opção epistemológica, é uma opção metodológica. Não dá para separar, mas a gente insiste na separação. Então as arquiteturas insistiram nas separações, os livros insistiram nas separações, os modelos escolares insistiram nas separações, os modelos familiares insistiram nas separações. Obviamente que então nós negligenciamos com as emoções, e obviamente que a negligência deu no que deu, né? Deu ruim. Deu ruim. Você tem hoje um índice de aumento no suicídio na adolescência de 24%. Você tem o fenômeno da autolesão sem intenção suicida frequentado em todas as escolas. Você tem hoje um problema que não dá mais para silenciar. Você não tem mais como dizer para as emoções que elas fiquem em silêncio. Elas não ficam, e elas estão se expressando muito através do corpo. E eu acho que a leitura, sobretudo a leitura de literatura, eu vou falar leitura de literatura, mas vocês poderiam colocar isso num campo semântico mais amplo e dizer as artes. Vou tentar recortar na leitura de literatura. A leitura de literatura, a literatura por ser um objeto estético e ao mesmo tempo um objeto que, sendo estético, é transdisciplinar, e ao mesmo tempo sendo transdisciplinar, ele atravessa, ele interrelaciona, ele propõe algo, faculta que as emoções não se omitam ou não sejam negligenciadas. E onde é que a gente vai verificar isso? Quase todos os programas que estão sendo utilizados no campo da educação socioemocional utilizam a ficção como um recurso de vinculação entre a criança, o adolescente e os sentimentos. Está aqui Juliana é presidenta da ASEC, a ASEC é a Associação de Educação Emocional de Crianças. A gente tem desenvolvido um trabalho em conjunto, e nesse trabalho em conjunto, o passaporte Habilidades para a Vida, por exemplo, a gente tem utilizado a ficção como sendo um recurso para vincular as crianças à educação socioemocional. Você pode perguntar, que é uma outra discussão, não vou entrar nela, se isso é papel do literário entrar na escola com essa finalidade. Eu acho que seja. A minha tese de doutorado foi tentando discutir um pouco sobre isso. Mas, assim, a despeito dessa pergunta, fazendo uma constatação, a gente tem visto que, com o uso da leitura literária, as emoções elas podem não ser negligenciadas no campo da educação emocional de crianças e adolescentes. Então, quanto mais a gente puder utilizar a literatura, a leitura de literatura, como um processo para vinculação, como um processo para educação socioemocional, as experiências que eu tenho tido são sempre favoráveis a esse caminho. Sempre favoráveis. Pode passar, Ju. Então, essa ideia, né, de dividir emoção e razão, que a gente viu que não foi favorável, mas que a gente ainda insiste. E quando você insiste, o papel da literatura é sempre um papel ameaçador, né? A literatura, nesse caso, ela fica ameaçadora e fica também ameaçada, porque na medida em que ela traz à tona a demência, a loucura, a transgressão, quando ela traz à tona o campo dos sentimentos, das emoções, ela passa a ser um elemento ameaçador, porque esse campo ele foi sempre negligenciado, colocado em segunda ordem, colocado escondido nos nosocômios, nos manicômios,
colocado sob o controle dos beta-bloqueadores, levado para um campo do sistema da saúde mental. Então, quando você tenta entrar na emoção por meio da literatura, a própria literatura se torna um objeto ameaçado. Ele é ameaçador e é ameaçado. Então, qual é o procedimento mais opressivo quando você tem um objeto ameaçador, ameaçado? É você tentar silenciar o objeto. Você pode silenciar o objeto literário de várias formas, mas duas que eu tenho identificado muito. Ou você o retira efetivamente, e aí você o retira de políticas públicas, você o retira do currículo, você o retira da prática pedagógica, você o retira do ambiente escolar, ou você o mantém, mas o mantém controlado. O mantém como não sendo capaz de trazer à tona as questões emocionais. Aí você fala daquela literatura que é usada exclusivamente com a finalidade de conversão, de coordenação, de controle, de regulação. Nesse campo aqui, a gente está querendo outra coisa, a gente está querendo que a literatura favoreça o campo das emoções sem a regulação no sentido de controle. Não sei se isso faz sentido para vocês. Faz? Muito bem. Agora as crianças e adolescentes estão adoecidos. Eu fiz uma pesquisa, eu entrevistei 3.115 crianças, entre crianças e adolescentes em 5 capitais brasileiras. O Rio de Janeiro foi uma delas. E a pergunta central era: por que é que você passa mais de 6 horas do seu dia dentro do quarto quando chega em casa? Por que é que você não sai para ir na cozinha, não vai no corredor, vai no banheiro fazer xixi, cocô, mas você fica dentro do quarto? Bom, eu chamei esse livro de essa pesquisa de A Geração do Quarto. Depois isso se transformou em livro, vai ser publicado agora em novembro. Mas a questão central é que dessas 3.115 pessoas com as quais eu conversei, todas estão com problemas de adoecimento emocional diagnosticados. Quais são os problemas? São os problemas mais diversos. Mas onde eles se manifestam de maneira mais expressiva? Exatamente nas questões emocionais não nominadas. Exatamente na impossibilidade de dizer o que sente, na dificuldade de pedir ajuda, na incapacidade que a gente tem de entender o que está acontecendo com a gente, porque simplesmente, tanto essas crianças quanto esses adolescentes não sabem dizer o que sentem, não sabem nominar o que sentem, não sabem identificar o que sentem, portanto não sabem trabalhar o que sentem. Então a gente tem uma dificuldade muito grande de nominar as emoções, de nominar os sentimentos, de trabalhar os sentimentos, de trabalhar as emoções, e a gente também tem a impressão de que quando a gente entra nesse campo, a gente entrou no campo da fragilidade. Lembra aquela história de dividir razão e emoção e colocar a emoção lá no campo do subjetivo? O subjetivo é sempre o campo do menor, do frágil, o campo da minoria, não é? O subjetivo é sempre o campo perigoso. Está aí Emily Durkheim que tentou matar o eu, né? O exército tenta matar o eu, eu sempre percebo isso. Quando eles vão entrando ali, né? Tira o primeiro nome, tira a cor da roupa, a roupa é toda igual, uma coisa meio louca aquilo, né? E eu fico pensando, louca no sentido negativo, né? Bacurau. Eu tenho muito medo que a gente vá para o Bacurau mesmo. Eu acho que o Bacurau é uma possibilidade, né? Mas você veja que essa tentativa foi a tentativa que fez com que a gente não conseguisse dizer o que sente e o que pensa, e que sente e pensar é a mesma coisa. Por exemplo, quando eu sinto e eu penso, é a mesma coisa, não tem como separar isso, mas a gente tentou separar. E as crianças têm sentido muita dificuldade de dizer o que elas pensam. Quando é que elas dizem? Com o corpo. Todas as pesquisas que apontam, por exemplo, o processo de autolesão sem intenção suicida, demonstram que cortar o corpo é uma forma de dizer que quer continuar na linha, quer continuar na vida. É uma forma de se estar bem. Você cortar o corpo é uma forma de estar bem. Inclusive as crianças me disseram isso. Eu estou bem. Você sente o que quando corta? Eu me sinto bem. Mas a gente se apavora tanto com aquilo que a gente não consegue nominar. Aquilo é do campo mesmo do que o Edgar Morin chama de demência, daquilo que eles chamam de homo demes, né? Está no campo da demência. Essa demência ficou muito confusa para a gente trabalhar e a gente preferiu sacudi-la para um canto qualquer. E fez isso com tudo. Por exemplo,
Quer ver, se eu soltasse uma música que pusesse todo mundo para dançar, ia ser um show, né? Porque uns iam mexer, outros iam mexer, outros depois quando... Se aquele professor é doido mesmo, né? Que botou a gente para dançar. Aquela porra não disse nada de valioso, só botou a gente para dançar. Que eu perdi meu tempo indo para aquela conversa mole, porque na verdade só fez a gente dançar. Eu lamento muito porque que a gente não vai poder dançar. Quer dizer, eu nem sei se a gente não vai poder dançar, né? Se você me permitir, eu ponho um pouco para dançar. Mas a gente riu pouco também, né? A gente fez muito pouco do sorriso. E todo esse campo do adoecimento tem a ver com a ausência do humor, com o peso, o fardo, a história impressionantemente opressiva de querer se colocar, de querer ser algo que se espera, de querer ser algo que algo que alguém espera que eu seja, né? E muito pouco do que é que eu sou realmente. E o campo da leitura pode ajudar você exatamente a tentar fazer uma espécie de encontro com você. E eu acho que essa é uma experiência que eu tenho tido na escola Nilo Pereira, uma escola municipal na cidade do Recife, que tem surtido muito efeito, porque a gente tem trabalhado com as crianças na tentativa de não negar o adoecimento, mas na tentativa de entender que o adoecimento faz parte da condição humana e que eu posso, no processo do adoecimento, ficar um pouco comigo. E eu ficando um pouco comigo, eu começo a entender exatamente qual é o meu canto no mundo, né? Eu acho que essa é uma questão fundamental em trabalhos socioemocionais, eu entender qual é o meu canto no mundo. Porque eu entendendo qual é o meu canto no mundo, eu entendo os meus traços identitários. E eu entendendo os meus traços identitários, eu sou capaz de defendê-los. Sou capaz de me colocar, não convertido, mas ereto. Se eu entendo os meus traços identitários, quer dizer, se eu sou gordo, eu sou gordo, se eu sou magro, eu sou magro, se eu sou gay, eu sou gay, se eu sou sapatão, eu sou sapatão, se eu sou negro, eu sou negro, se eu sou indígena, eu sou indígena, se eu falo alto, eu falo alto, se eu falo baixo, eu falo baixo, se eu sou velho, eu sou velho, quer dizer, se eu sou, eu sou. É muito importante isso, você ter essa consciência, essa lucidez. E obviamente que a leitura de literatura pode fazer isso. A questão é que ela tentou fazer isso muito tempo, mas de certo modo também nós sacaneamos com a literatura durante muito tempo, né? E continuamos sacaneando. Outro dia eu estava vendo a ministra Damares falando dos livrinhos da Eva Furnari, e eu fiquei ouvindo aquilo ali, eu digo, gente, que coisa, porque não tem aquela coleção da bruxinha, né? E tem um vídeo em que a Damares diz que é porque aqueles livros agora vão ensinar as professoras a fazerem bruxarias, né? E não sabe ela que de fato vai se fazer bruxaria, né? E que é bom fazer bruxaria, né? Mas enfim, então esse é um caminho, que é um caminho de você conseguir pelo campo do que se chama em literatura de mágico, de maravilhoso, pelo campo do não previsível, dessa incerteza, o campo movediço. Eu estou querendo colocar a educação socioemocional no campo movediço. É menos no campo da medicalização, entendem? Menos no campo de você foi diagnosticado com TDAH, você foi diagnosticado com síndrome de Asperger, você agora é autista, menos nesse campo. É no campo da compreensão mais, digamos assim, budista tibetana. Mas é fato. Acho que a gente precisa ir para lá, para tentar entender o que é o campo do emocional. E eu acho que é possível fazer isso por meio do texto literário. É possível fazer isso por meio das artes. Eu tenho meu tempo para final. Tenho 10 minutos. 10? Que bom. Então podemos fazer uma técnica de mindfulness para eu mostrar para vocês como é que a gente vai fazendo isso com as crianças, tá? Isso que eu estou dizendo faz sentido para vocês? Mindfulness é uma expressão em inglês para dizer atenção plena, né? Eu usei essa expressão na escola por quê? Porque a escola tem muitas pessoas religiosas.
Então eu não queria usar meditação, não queria, entendeu? Eu fiz o que o Barthes chama de burlar, né? Fui burlar a linguagem ali para poder entrar no campo da escola. Então, vocês vão ficar em pé para mexer o corpo. Põe lá as coisas na carteira. Isso aqui eu coordeno um programa de pós-graduação em educação. E o programa se chama Educação, Culturas e Identidades. Ele é autorizado pela CAPES, viu? Já titulou vários mestres, doutores e tal. Então o programa... mas assim, a gente faz muito isso que eu vou fazer agora aqui com vocês, tá? Então, por isso que eu estou dizendo, isso é ciência, não é? Não é bruxaria só, não. Então, ó, vocês vão levantar as mãos assim, ó, com a palma da mão, sim, assim. As crianças adoram fazer isso, são as duas. Juntar a palma da mão com a palma da mão. Você sempre que trabalhar, vai ter que trabalhar o lúdico. Estou observando que o lúdico tem que ser fundamental, por isso que tem que ter o riso, a brincadeira, porque senão você não consegue chegar nas crianças. Você vai virar aqui, ó, assim, a mãozinha assim, vai trazer para o tórax, ok, sim, agora, vai, ó, o olhar que está o olhar reto, a cabeça fica ereta, o olhar reto assim. Você agora vai deixar o olho. Quem foi que disse a palavra? Diagonalizar. Obrigado, Luiz. Diagonalizar o olhar. Você vai, ó. E foca um pouquinho o olhar. Agora você inspira, ó, inspira pelas narinas. Expira. Inspira pelas narinas. Expira. Inspira pelas narinas. Expira. Agora eu tento ver só o silêncio. Ok, agora vai soltando os braços. Senta. Então, aí a gente faz essa atividade com as crianças, começa a trabalhar com elas pequenos textos literários, de histórias bem curtinhas, em que nós possamos, através dessas histórias, exercitar empatia, exercitar cuidado, exercitar autocuidado, exercitar diálogo e exercitar amorosidade. Essa palavra amorosidade a gente pescou lá do professor Paulo Freire. E nesse exercício a gente vai tentando trabalhar com as crianças a redução do bullying escolar. O trabalho é todo feito com o objetivo de reduzir o fenômeno do bullying. Por quê? Porque na medida em que as crianças começam a identificar os seus sentimentos e começam a falar sobre os seus sentimentos, a gente trabalha em duas frentes. Uma frente é a pessoa que está sendo violentada pedir ajuda e a pessoa que está violentando perceber que violenta. E na medida em que a gente vai fazendo isso, a gente vai tendo os resultados de um autoconhecimento, a gente vai tendo o resultado de um cuidado e ao mesmo tempo um rebatimento do clima escolar. O clima escolar passa a ser melhorado, a qualidade do clima muda, porque as pessoas passam a ter condição de dizer mais o que elas sentem e de saber que o que elas dizem são coisas genuínas porque elas têm lucidez sobre o que dizem.
Então, esse é um trabalho que a gente já vem fazendo há algum tempo na Escola Nilo Pereira, no município do Recife, uma escola municipal da rede pública. Lá nós encontramos vários casos de bullying, vários casos de autolesão, vários casos de suicídio, de tentativa de suicídio, de sobrevivência de suicídio com crianças e adolescentes. Se vocês quiserem dar uma olhadinha num desses casos, vocês vejam um documentário chamado Cicatrizes da Tristeza. Esse documentário fui eu que assessorei, ele foi feito pela Empresa Brasileira de Comunicação. Cicatrizes da Tristeza. Você encontra no YouTube. Esse é um documentário muito legal que foi feito há mais ou menos uns 2 anos. E o objetivo dele foi tratar sobre essas questões. E outro material que a gente fez, esse material também eu acho muito legal, que vocês podem ler, que tem relação com as questões sobre as quais eu estou tratando aqui. São 3 cartilhas, eu compus a equipe que elaborou essas cartilhas. Essas cartilhas foram feitas no âmbito do Senado Federal. Nós fomos consultor de uma CPI no Senado Federal. A CPI tinha por meta investigar maus tratos contra crianças e adolescentes, e nós identificamos todos esses casos que depois terminaram resultando na instituição da lei, a lei que eu falei para vocês, a 13.819, e fizemos 3 cartilhas. Uma é: vamos conversar sobre bullying, vamos conversar sobre automutilação e vamos conversar sobre suicídio, prevenção de suicídio, no âmbito para crianças e adolescentes. Então, é um material narrativo, você vai encontrar perguntas e respostas, ele é bem didático, pode favorecer uma discussão sobre isso. E se vocês quiserem ter acesso ao projeto que dá origem a essa minha fala aqui, eu posso passar para a direção do ILE e ele pode reproduzir com as pessoas que estão inscritas no evento. Mas, sobretudo, os textos de literatura que a gente tem utilizado são todos textos que estão no âmbito do campo semântico de direitos humanos de crianças e adolescentes. Então, a gente fez uma seleção desses textos e tem já há 1 ano e meio desenvolvido essa atividade na Escola Nilo Pereira com crianças. E agora, nessa segunda etapa, a gente está numa segunda etapa, a gente também vai começar a trabalhar com os cuidadores e as cuidadoras do trabalho. Então, qual é a ideia central? É trabalhar a educação socioemocional de crianças e adolescentes, saindo da ideia de regulação, de controle das emoções e colocando a emoção como elemento fundamental na condição humana. E agora, mais recentemente, como eu tinha dito para vocês, a gente está fazendo com adolescentes, mas aí já é um outro projeto que eu não vou falar aqui, mas é porque a Juliana veio para cá. Eu queria só dizer da importância do trabalho da SEC, né, que é uma associação que trouxe para o Brasil uma pesquisa da Universidade de Quebec, do Dr. Brian Chimar, e que tem por finalidade também trabalhar educação socioemocional de adolescentes nesse campo que a gente está tratando aqui. E sempre que eu tenho tido espaço, eu falo sobre esse tema, porque na área de educação, na área de educação a gente tem tido muita dificuldade. Na área de saúde, eu sou terapeuta, então na área de saúde a gente tem maior facilidade de trazer essa discussão. Mas na área da educação, por exemplo, na Ampedinha do Nordeste, a gente teve uma roda de discussão que eu briguei muito para conseguir incluir, e estou brigando para colocar na Amped, mas os GTs são fechados e a área de educação acha que não tem a ver com isso, o que me parece um absurdo exponencial, né? Eu, como pedagogo, acho isso um absurdo exponencial, porque a área de educação diz para mim que isso não tem a ver com ela. Quer dizer, eu sei que não é papel da escola se transformar num espaço de multi-uso, multi-utilitarismo, mas não estou tratando disso. Estou tratando do que minha aluna de mestrado perguntou: o que o professor faz quando chega em sala de aula e tem alguém se cortando na sala, ou alguém que chega para ele e diz assim: professor, eu vou morrer hoje. O que ele faz? Essa é a pergunta da pesquisa da Vera. O que se faz num caso desse? Então, estou aqui puxando a minha orelha, puxando
a orelha da educação, né, que a gente faz, isso faz uma coisa, isso é muito sério, tá? Então, é isso. Muito obrigado. Obrigada, professor.